O menino do dedo verde. Maurice Druon. Capítulo 11. No qual Tistu resolve ajudar o Dr. Milmales. Foi ao visitar o hospital que Tistu ficou conhecendo a menina doente. O hospital de Mirapólvora, graças à generosidade do Senhor. Papai, era um belo hospital, muito grande, muito limpo, e provido de tudo o que fosse preciso para cuidar de um doente. As largas janelas deixavam entrar o sol, e as paredes eram brancas e luzídias. Tistu não achou que o hospital fosse feio, pelo contrário. No entanto, ele sentiu, como explicá-lo, ele sentiu que alguma coisa muito triste ali estava escondida. O Dr. Milmales, diretor do hospital, via-se logo, era um homem muito sábio e muito bondoso. Tistu achou que ele se parecia um pouco com o jardineiro Bigode, um bigode que não tivesse bigodes e que usasse grossos óculos de tartaruga. E Tistu lhe disse o que pensava. A semelhança deve decorrer, respondeu o Dr. Milmales, de Bigode e eu termos uma tarefa parecida. Ele cuida da vida das flores, eu da vida das pessoas. Mas cuidar da vida das pessoas era imensamente mais difícil. Tistu logo compreendeu, só de ouvir o Dr. Milmales. Ser médico era travar uma batalha ininterrupta. De um lado a doença, sempre a entrar no corpo das pessoas. Do outro a saúde, sempre querendo ir embora. E depois, havia 1000 espécies de doença e uma única saúde. A doença usava todo tipo de máscara para que não a pudessem reconhecer. Um verdadeiro carnaval. Era preciso desmascará-la, desanimá-la, pô-la para fora, e ao mesmo tempo atrair a saúde, segurá-la, impedi-la de fugir. Você já esteve doente, Tistu? Perguntou o Dr. Milmales. Nunca, doutor. Nunca mesmo. Realmente, o doutor não se lembrava de que o tivessem chamado por causa de Tistu, enquanto Dona Mamãe tinha muitas enxaquecas e o senhor. Papai sofria às vezes do estômago. O criado Carolo tivera uma bronquite no último inverno. Mas Tistu, nada de nada. Eis um garoto que desde o nascimento não sabia o que fosse varicela, angina, resfriado. Um caso raro de saúde perfeita. Eu lhe agradeço muito a lição que me deu, Dr. Milmales. Ela me interessa muito, disse Tistu. O Dr. Milmales mostrou a Tistu a sala onde se preparavam pequenas pílulas cor-de-rosa contra a tosse, pomada amarela contra bolhas e pós branquicentos contra a febre. Mostrou-lhe a sala onde a gente pode olhar através do corpo de uma pessoa como através de uma janela, para ver onde a doença se escondeu. E mostrou-lhe também a sala com teto de espelho, onde se cura a apendicite e tanta coisa que ameaça a vida. Se aqui impedem o mal de ir adiante, tudo devia parecer alegre e feliz, pensava Tistu. Onde estará escondida a tristeza que estou sentindo? O Dr. Milmales abriu a porta do quarto da menininha doente. Vou deixar você aqui, Tistu. Venha depois até meu escritório. Tistu entrou. Bom dia, disse ele à menininha doente. Ela lhe pareceu muito bonita, mas extremamente pálida. Seus cabelos negros se desenrolavam pelo travesseiro. Teria mais ou menos a idade de Tistu. Bom dia, respondeu polidamente, sem mover a cabeça. Seus olhos estavam pregados no teto. Tistu sentou-se perto da cama, com o chapéu branco sobre os joelhos. O Dr. Milmales me disse que as suas pernas não andavam. Será que já melhorou no hospital?
Não, respondeu a menina, sempre muito polida. Mas isso não tem importância. Por quê? Perguntou Tistu. Porque não tenho lugar nenhum para ir. Pois eu tenho um jardim, disse Tistu, para dizer qualquer coisa. Você tem muita sorte. Se eu tivesse um jardim, talvez sentisse vontade de sarar para passear entre as flores. Tistu logo olhou para o seu polegar, pensando, se o problema é esse? Mas perguntou ainda, você não se aborrece muito nessa cama? Não muito. Fico olhando o teto. Conto os buraquinhos. Flores seria muito melhor, pensou Tistu. E se pôs a chamar interiormente, papoulas, papoulas. Botões de ouro, margaridas, junquilhos. As sementes entraram pelas janelas, a não ser que Tistu as tenha trazido nos sapatos. Mas, em todo caso, você não se sente infeliz. Para a gente saber se é infeliz, é preciso primeiro ter sido feliz. Eu já nasci doente. Tistu compreendeu que a tristeza do hospital estava escondida nesse quarto, na cabeça da menina. Ele também estava ficando muito triste. Você recebe visitas? Muitas. De manhã, antes do almoço, a irmã termômetro. Depois vem o Dr. Milmales. Ele é muito bonzinho, conversa comigo e me faz um agrado. À hora do almoço, chega a irmã Pílula. Depois, com a merenda, entra a irmã injeção que dói. E, por fim, vem um moço de branco, que acha que as minhas pernas estão melhor. Amarra uma cordinha em cada uma para que elas possam mover-se. Todos eles dizem que eu vou sarar. Mas eu prefiro ficar olhando o teto, que não me prega mentiras. Enquanto ela falava, Tistu se tinha levantado e entrara rapidamente em ação em torno da cama. Para esta menina sarar, pensava ele, é preciso que ela deseje ver o dia seguinte. Uma flor, com sua maneira de abrir-se, de improvisar surpresas, poderia talvez ajudá-la. Uma flor que cresce é uma verdadeira adivinhação, que recomeça cada manhã. Um dia ela entreabre um botão, num outro desfralda uma folha mais verde que uma rã, num outro desenrola uma pétala. Talvez esta menina esqueça a doença, esperando cada dia uma surpresa. O polegar de Tistu não tinha descanso. Pois eu acho que você vai sarar, disse ele. Você também acha? Acho sim. Tenho certeza. Até logo. Até logo. Respondeu polidamente a menina doente. Você tem a sorte de ter um jardim? O Dr. Milmales esperava Tistu atrás de sua grande mesa aniquilada, repleta de livros. Então, Tistu, perguntou ele, que foi que você aprendeu? Que sabe de medicina? Aprendi, respondeu Tistu, que a medicina não pode quase nada contra um coração muito triste. Aprendi que para a gente sarar é preciso ter vontade de viver. Doutor, será que não existem pílulas de esperança? O Dr. Milmales ficou espantado com tanta sabedoria num garoto tão pequeno. Você aprendeu sozinho a primeira coisa que um médico deve saber. E qual é a segunda, doutor? É que para cuidar direito dos homens é preciso amá-los bastante. Ele deu um punhado de caramelos a Tistu e pôs uma boa nota em seu caderno. Mas o Dr. Milmales ficou ainda mais espantado no dia seguinte, quando entrou no quarto da menina.
Ela sorria. Tinha despertado em pleno campo. Narcisos brotavam em torno à mesa de cabeceira, os cobertores eram um edredom de pervincas, a grama crescia no tapete. E finalmente a flor em que Tistu se desvelará, uma esplêndida rosa, que não parava de se transformar, de abrir uma folha ou um botão, e que subia pela cabeceira da cama, ao longo do travesseiro. A menina já não olhava o teto, ela contemplava a flor. De noite suas pernas começaram a mover-se. A vida era boa. Edição produzida por Leandro José Audiobooks. Para perfeição comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Capítulo 12. No qual o nome de Mirapólvora se transforma. Vocês pensam talvez que as pessoas grandes já começassem a desconfiar de alguma coisa, fazendo este raciocínio tão simples. É sempre nos lugares em que Tistu passou na véspera que as flores misteriosas aparecem. Logo, deve ser Tistu. Vamos vigiá-lo. Mas vocês pensam isso porque sabem que Tistu tinha polegar verde. As pessoas grandes, como já disse, têm ideias pré-estabelecidas e nunca imaginam que possa existir outra coisa além daquilo que já sabem. De vez em quando surge um cavalheiro que revela um pedaço do desconhecido. Começam por lhe rir na cara. Algumas vezes levam-no para a cadeia, porque ele perturba a ordem do Senhor. Trovões. Mais tarde, quando descobrem que tinha razão e já está morto, erguem-lhe uma estátua. É o que se chama um gênio. Não havia em Mirapólvora aquele ano nenhum gênio que pudesse explicar o inexplicável. E a Câmara Municipal se achava desatinada. A Câmara Municipal é como a criada de uma cidade. Deve cuidar da limpeza das calçadas, determinar os locais onde as crianças podem brincar, os mendigos pedir esmola e os ônibus recolherem-se durante a noite. Nada de desordem. Sobre tudo isso, nada de desordem. Mas a desordem se instalara em Mirapólvora. Já não era possível prever, da noite para o dia, o local de um quarteirão ou de um jardim. As flores subiam pela cadeia, escondiam as favelas, alastravam-se no interior de um hospital. Se uma Câmara Municipal fosse inclinar-se diante de uma fantasia destas, uma cidade deixaria de ser uma cidade. Uma bela manhã a catedral cismaria de transportar-se para outra praça, e os ônibus mudariam de percurso para respirar o perfume dos campos, ou desceriam até o rio para refrescar-se um pouco. Não, não e não. Gritavam os vereadores de Mirapólvora, reunidos em sessão extraordinária. Falava-se até em arrancar todas as flores. O senhor. Papai pediu a palavra. O senhor. Papai era muito ouvido na Câmara. E deu provas, mais uma vez, de decisão e energia. Meus senhores, disse ele, fazeis mal em zangar-vos. Aliás, é sempre perigoso zangar-se com aquilo que não se compreende. Nenhum de nós conhece as causas dessas florações repentinas. Arrancar as flores? Quem pode garantir que não brotem de novo? Por outro lado, somos forçados a reconhecer que essas florações são mais úteis que nocivas. Já nenhum prisioneiro tenta fugir da cadeia. As favelas se transformaram num próspero bairro. As crianças do hospital estão todas sarando. Por que nos irritarmos? Coloquemos as flores na nossa jogada e procedamos de modo a comandar os acontecimentos em vez de irmos a reboque dos mesmos. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo.
gritaram os vereadores. Mas como fazê-lo? Ó Senhor! Papai prosseguiu seu discurso. Eu vos proponho uma solução ousada. É preciso mudarmos o nome da nossa cidade e passarmos a chamá-la, de agora em diante, em vez de Mirapólvora, Miraflores. Com semelhante nome, quem poderá se espantar com o fato de brotar flor por toda parte? E se amanhã o campanário da igreja se transformar numa corbeilha de antúrios, daremos a impressão de ter previsto esse embelezamento há muito tempo em nossos planos de obra. Perfeito, bárbaro, genial! Urraram os vereadores, saudando o Senhor. Papai com estrondosa salva de palmas. Assim, no dia seguinte, pois não havia tempo a perder, organizou-se um soberbo cortejo com todos os membros da Câmara Municipal, precedidos pela banda de música, por meninos endomingados conduzidos por 2 padres, por uma delegação de avós que representavam a sabedoria, pelo doutor Milmales representando a ciência, por um juiz representando a lei, por 2 professores representando a literatura e por um oficial da reserva, uniformizado, representando o exército. Foram até a estação. Ali, sob as aclamações da multidão em júbilo, inauguraram a nova tabuleta, onde se lia em letras douradas: Miraflores. Foi um grande dia. Capítulo 13. No qual se procura distrair-te tu. Dona Mamãe estava ainda mais preocupada que os vereadores municipais, mas por outras razões. O seu Tistu já não era o mesmo. O sistema de educação imaginado pelo Senhor Papai o tornara extremamente sério. Passava horas e horas calado. Em que é que você está pensando, Tistu? Perguntou-lhe um dia Dona Mamãe. Tistu respondeu: estou pensando que o mundo podia ser bem melhor do que é. Dona Mamãe fez uma cara zangada. Isto não são ideias para sua idade. Vai brincar com o ginástico. O ginástico pensa a mesma coisa, disse Tistu. Desta vez Dona Mamãe não se conteve. É o cúmulo! Exclamou. As crianças de hoje vão consultar os pôneis. Ela falou sobre o assunto com o senhor. Papai, ele, achou que o menino precisava de distrações. O pônei, está bem. Mas é preciso que não veja sempre os mesmos animais. Vamos mandá-lo ao jardim zoológico. Mas ali também uma desagradável surpresa esperava Tistu. Ele imaginara o jardim zoológico como um lugar férico onde os animais se apresentassem espontaneamente à admiração dos visitantes, uma espécie de paraíso de animais. A jiboia faria ginástica em volta da perna da girafa, o canguru meteria o ursinho no bolso para levá-lo a passeio. Os jaguares, búfalos, rinocerontes, aves do paraíso, papagaios e micos, imaginava-o circulando entre toda espécie de árvores e plantas maravilhosas, como a gente vê nos livros de figuras. Em vez disso, só encontrou no jardim zoológico velhas jaulas, onde leões sem pelo dormiam tristemente diante das gamelas vazias, onde os tigres estavam fechados com os tigres, os macacos com os macacos. Para dar um pouco de conforto a uma pantera que descrevia círculos atrás das grades, tentou oferecer-lhe um cachorro quente. O guarda não deixou. É proibido, menino, gritou o guarda zangado. Mantenha-se à distância. São animais ferozes. De onde vieram? Perguntou Tistu. De muito longe. Da África, da Ásia, nem sei de onde. Perguntaram a eles se queriam vir para cá.
O guarda deu de ombros e se afastou, resmungando que zombavam dele. Mas Tistu pusera-se a pensar. Achava primeiro que o guarda não devia ocupar-se daquele trabalho, uma vez que não gostava dos animais que lhe haviam sido confiados. Pensava também que os animais deviam ter trazido entre seus pelos algumas sementes dos seus países, espalhando-as em volta deles. A nenhum guarda do jardim zoológico ocorre impedir que um menino esfregue o polegar no chão. Julgam simplesmente que o garoto gosta de espojar-se no pó. Foi por isso que alguns dias depois um imenso baobá se erguia no cercado dos leões, macacos saltavam de um cipó ao outro, nenúfares boiavam no tanque do crocodilo. O urso tinha o seu pinheiro e o canguru sua savana. As garças e os flamingos cor-de-rosa caminhavam entre os caniços. Pássaros de toda cor cantavam entre os maciços de jasmins. O jardim zoológico de Mirapólvora tornara-se o mais belo do mundo. Seus vereadores logo comunicaram às agências de turismo. Então você agora está trabalhando até com plantas tropicais. Essa é forte, meu filho. Declarou Bigode a Tistu a primeira vez que se encontraram. Foi tudo o que pude fazer por aqueles pobres animais, que estavam tão aborrecidos longe de seus países. Respondeu Tistu. As feras, aquela semana, não comeram um só guarda. Capítulo 14. No qual Tistu, a propósito da guerra, faz a si próprio novas perguntas. Quando os grandes falam em voz alta, as crianças não os ouvem. Você está me ouvindo, Tistu? E Tistu respondia que sim com a cabeça, para parecer obediente, mas não estava prestando a mínima atenção. Mas quando as pessoas grandes começam a falar em voz baixa e a dizer segredos, logo os meninos apuram o ouvido e procuram escutar justamente aquilo que não lhes queriam dizer. Neste ponto são todos iguais e Tistu não fazia exceção. Há alguns dias que todo mundo cochichava em Mirapólvora. Pairava segredo no ar, e até nos tapetes da casa que brilha. O senhor, papai e dona mamãe soltavam longos suspiros ao lerem os jornais. O criado Carolo e a cozinheira Cia Amélia sussurravam junto à máquina de lavar pratos. E até o senhor Trovões parecia ter perdido seu vozeirão de trombeta. Tistu apanhava em pleno voo palavras de mau aspecto. Tensão, dizia o senhor. Papai em voz soturna. Crise, respondia dona mamãe. Agravamento, agravamento, acrescentava o senhor. Trovões. Tistu julgou que se falava de uma doença, ficou muito preocupado, e saiu de polegar em riste a procurar o enfermo pela casa. Uma volta pelo jardim mostrou-lhe que se enganara. O Bigode estava em forma, os puros sangue cavalgavam pela relva, ginástico vendia saúde. Mas no dia seguinte uma outra palavra estava em todas as bocas. Guerra? Era inevitável. Constatava o senhor. Papai. Guerra? Pobre humanidade. Lamentava dona mamãe, balançando a cabeça tristemente. Guerra? Mais uma. Frisava o senhor. Trovões. Resta saber quem vai ganhar. Guerra? Que desgraça! Quando é que isso vai acabar? Gemia-se a Amélia, quase chorando. Guerra, outra vez.
repetia o criado Carolo, que tinha, vocês já sabem, um leve sotaque estrangeiro. Como só se falava em voz baixa, Tistu entendeu que a guerra devia ser uma coisa feia, uma doença de gente grande, pior que a embriaguez, mais cruel que a miséria, mais perigosa que o crime. O senhor Trovões já lhe falara um pouco da guerra, mostrando-lhe o monumento aos mortos de Mirapólvora. Mas o senhor Trovões falara com voz tão forte que Tistu não entendeu direito. Tistu não tinha medo. Estava longe de ser um poltrão. Podíamos achá-lo até um pouco imprudente. Vocês já viram como ele faz o corrimão de tobogã. Quando ia à piscina, era preciso impedi-lo de atirar-se 10 vezes em seguida do trampolim dos campeões. Tomava um impulso isás, ei-lo no ar, de braços abertos, dando o salto do anjo. Trepava em árvore como macaco, chegando aos últimos galhos, para colher cerejas que ninguém mais alcançava. Nem sabia o que fosse vertigem. Não, francamente, Tistu não era medroso. Mas a ideia que ele fazia da guerra não tinha nada a ver com a coragem ou o medo. Era, simplesmente, uma ideia intolerável. Quis informar-se melhor. A guerra seria mesmo tão horrível como imaginava. Naturalmente foi Bigode o primeiro que ele consultou. Senhor Bigode, será que não venho incomodá-lo? Perguntou ao jardineiro, que podava a grama. Bigode largou a tesoura. Absolutamente, meu filho. Senhor Bigode, o que é que o senhor pensa da guerra? O jardineiro fez uma cara espantada. Sou contra. Respondeu ele, alisando os bigodes. Por que é que o senhor é contra? Por quê? Porque uma guerrinha à toa pode aniquilar um grande jardim. Aniquilar. Que quer dizer aniquilar? Quer dizer destruir, suprimir, reduzir a pó? Será possível? E o senhor já viu, prosseguiu Tistu, já viu com seus olhos jardins aniquilados pela guerra? Ele mal podia acreditar. Mas o jardineiro não estava brincando. Tinha baixado a cabeça, franzido as sobrancelhas e retorcia o bigode entre os dedos. Antes não tivesse visto. Respondeu ele. Vi morrer em 2 minutos um jardim repleto de flores. Vi estufas saltarem em estilhaços de cristal. E tantas bombas semeadas pelo jardim, que já ninguém ousaria cultivá-lo. Até a terra estava morta. Tistu sentia um nó na garganta. E de quem era esse jardim? Perguntou ele. Era meu. Respondeu Bigode, dando-lhe as costas para esconder seu sofrimento e retomar a tesoura. Tistu ficou um instante calado. Estava pensando. Procurou imaginar o jardim, em torno dele, destruído como o de Bigode, com as estufas em estilhaços e a terra interditada para as flores. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. Pois eu vou contar isso a todo mundo. Exclamou ele. É preciso que todos saibam. Vou contar a Cia Amélia, vou contar ao Carolo. Ah, o Carolo é ainda mais digno de pena do que eu. Ele perdeu o seu país. O seu país. Perdeu o seu país na guerra? Como é possível? Sim, foi isso mesmo. Seu país desapareceu por completo. Nunca mais o encontrou.
Por isso é que ele está aqui. Bem que eu pensava que a guerra era uma coisa horrível, disse Tistu consigo mesmo. Pois a gente pode perder um país como quem perde um lenço. E há uma coisa pior ainda, acrescentou o Bigode. Você falou na Amélia, a cozinheira. Pois Amélia, coitada, perdeu o filho. Outros perdem um braço, uma perna, ou então perdem a cabeça. Numa guerra, todo mundo perde alguma coisa. Tistu achou que a guerra seria a maior, a mais terrível desordem que há no mundo, pois cada um perde aquilo que mais estima. Que será que a gente podia fazer para não deixar a guerra passar? Perguntava a si próprio. O Senhor Trovões deve ser contra a guerra, porque ele detesta a desordem. Amanhã vou falar com ele. Capítulo 15. No qual Tistu tem uma aula de geografia, seguida de uma de fábrica, e no qual o conflito entre os Volás e os Vai-embora se estende de modo imprevisto. O Senhor Trovões estava sentado atrás de sua mesa. Recuperara a voz de trombone e trovejava em 3 telefones ao mesmo tempo. O Senhor Trovões, via-se logo, estava ocupadíssimo. É sempre assim quando estou na guerra em algum ponto do mundo, disse a Tistu. Em Mirapólvora temos o dobro do trabalho. Por isso é que Tistu tinha observado que a sirene da fábrica tocara 2 vezes mais que de costume e os operários eram 2 vezes mais numerosos. As 9 chaminés lançavam tanta fumaça que o céu tinha ficado escuro. Então eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tistu. O que é que você queria perguntar? Eu queria saber onde foi que esta guerra estourou. O senhor Trovões levantou-se, levou Tistu para junto de um grande globo terrestre, que fez girar, e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo este deserto? Disse ele. Pois foi aqui. Tistu viu, sob o dedo do senhor Trovões, uma pequena mancha cor-de-rosa, que parecia uma pastilha. Por que foi que a guerra se meteu aí, senhor Trovões? É muito fácil de entender. Quando o senhor Trovões dizia que qualquer coisa era fácil de entender, Tistu ficava desconfiado. Geralmente era muito complicado. Mas desta vez Tistu estava resolvido a escutar direitinho. É muito fácil, repetiu o senhor Trovões. Esse deserto não pertence a ninguém. A ninguém, repetiu Tistu interiormente. Mas à direita se encontra a nação dos Volás e à esquerda a nação dos Vai-emboras. Volás. Vai-emboras, repetiu de novo Tistu. Ele estava mesmo muito atento. Ora, há algum tempo os Volás anunciaram que queriam esse deserto. Os Vai-emboras responderam que também queriam. Os Volás se instalaram numa ponta e os Vai-emboras na outra. Os Volás enviaram um telegrama aos Vai-emboras, dizendo-lhes que se retirassem. Os Vai-emboras replicaram pelo rádio que proibiam os Volás de permanecerem onde estavam. Agora os 2 exércitos estão em marcha. E, quando se encontrarem, travarão o combate. O que é que há nesta pastilha cor-de-rosa, isto é, nesse deserto? Jardins? Perguntou Tistu. Claro que não, se é um deserto. Ali não há coisa alguma. Só mesmo pedras. Então essa gente vai brigar por causa dessas pedras?
Eles querem o que está por baixo. Debaixo do deserto. E o que é? Petróleo. Por que querem eles essa coisa chamada petróleo? Para que os outros não o tenham. Querem esse petróleo porque o petróleo é indispensável numa guerra. Tistu bem sabia que as explicações do Senhor Trovões acabavam ficando dificílimas. Fechou os olhos para pensar melhor. Se compreendi direito, os Volás e os Vai-Emboras estão em guerra por causa do petróleo, porque o petróleo é indispensável para a guerra. Abriu de novo os olhos. Mas isso é uma tolice, declarou ele. As orelhas do Senhor Trovões ficaram escarlates. Tistu, será que você quer um zero? Não, respondeu Tistu. O que eu queria é que os Volás e os Vai-Emboras não entrassem em combate. Essa demonstração de bons sentimentos acalmou provisoriamente a cólera do Senhor Trovões. Isso é claro, disse ele dando de ombros. Ninguém jamais quis a guerra? Mas sempre existiu? O que é que eu poderia fazer? Pensava Tistu. Colocar meu polegar na pastilha cor-de-rosa. É muito longe esse deserto? Perguntou ele. Fica no meio do caminho que vai daqui à outra metade da terra. Então a guerra não pode chegar até Mirapólvora. Impossível não é. A gente sabe onde uma guerra começa, mas nunca onde vai parar. Os Volás podem chamar em seu auxílio um grande país, e os Vai-Emboras pedir a ajuda de um outro. E os dois grandes países entrarão em guerra. É o que se chama uma extensão do conflito. A cabeça de Tistu rodava como um motor. Afinal, a guerra é uma espécie de tiririca que se alastra pelo globo? Com que espécie de plantas poderíamos combatê-la? Agora, você vai acompanhar-me à fábrica, disse o Senhor Trovões. Você irá vê-la no auge da produção. Será uma ótima aula. Ele gritou algumas ordens nos seus 3 telefones, e desceu em companhia de Tistu. Este, logo que chegou, ficou surdo de tanto barulho. Os martelos automáticos batiam com toda a força, as máquinas roncavam como milhões de piorras. Era preciso gritar para fazer-se ouvir, mesmo que a gente tivesse a voz do Senhor Trovões. Tistu também ficou cego com os repuxos de faíscas que irrompiam de toda parte. O aço corria pelo chão como riachos incandescentes. Fazia um calor insuportável, e os homens pareciam minúsculos e negros. Após a oficina de fundição, Tistu visitou as de polimento, de torno, de montagem, bem como as de fuzis, metralhadoras, tanques, caminhões, etc. Porque a fábrica do Senhor Papai fabricava tudo que se relacionasse com guerra, armas e munições. O dia seguinte era dia de entrega, e embalava-se o material com tanta precaução como se fosse porcelana. Finalmente o Senhor Trovões mostrou a Tistu 2 enormes canhões, compridos como torres de catedral, e tão brilhantes que pareciam untados de manteiga. Suspensos em correntes, os canhões deslizavam lentamente pelo ar. Depois foram depositados devagarinho, em reboques de caminhões que pareciam não ter fim. São esses canhões, Tistu, que fazem a riqueza de Mirapólvora, exclamou com orgulho o Senhor Trovões. Podem demolir, a cada tiro, 4 casas tão grandes como a sua.
Essa notícia não pareceu inspirar a Tistu o mesmo orgulho. Então, pensou ele, a cada tiro de canhão, 4 Tistus sem casa, 4 Carolos sem escada, 4 Amélias sem cozinha. Então é com essas máquinas que se perde o jardim, o país, a perna, ou alguém da família? Esta é a verdade. E os martelos a baterem, as forjas a esquentarem. O Senhor é a favor de quem, Senhor? Trovões. Perguntou Tistu, fazendo grande esforço para ser ouvido naquele alarido que o cercava. O quê? Estou perguntando, o Senhor é a favor de quem nesta guerra? Dos Volás, gritou o Senhor. Trovões. E papai? Também. Por quê? Porque são nossos amigos há muito tempo. É claro, disse Tistu consigo mesmo, se a gente tem amigos que são atacados, deve ajudá-los a se defenderem. Então esses canhões vão para os Volás? Prosseguiu ele. Sol da direita, gritou o Senhor. Trovões. O outro é para os vai-te-emboras. Como para os vai-te-emboras? Exclamou Tistu indignado. Porque eles também são bons fregueses. Assim um canhão de mira-pólvora ia atirar contra um outro canhão de mira-pólvora, e demolir um jardim tanto de um lado como de outro. É o comércio. Acrescentou o Senhor. Trovões. Pois então, eu acho abominável o seu comércio. O quê? Perguntou o Senhor. Trovões abaixando-se, porque o barulho dos martelos abafava a voz de Tistu. Eu estou dizendo que o seu comércio é abominável, porque... Uma vasta bofetada o interrompeu. O conflito entre os Volás e os vai-te-emboras acabava de se estender de repente até a face de Tistu. Eis o que é a guerra. A gente pede uma explicação, diz o que pensa, e zás, recebe uma bofetada. E se eu te fizesse brotar urtiga no fundo das calças, quero ver o que você fazia. Pensava Tistu, com os olhos cheios de lágrimas olhando o Senhor. Trovões. Sim, urtigas ou cardos. Ele mal continha o polegar. E foi assim que a ideia, a sua grande ideia lhe veio. A aula de fábrica, vocês já previram, terminou nesse ponto. Tistu ganhou um duplo zero, o Senhor. Trovões logo comunicou ao Senhor. Papai, que ficou muito desgostoso. Seu Tistu, que devia lhe suceder e tornar-se o dono de mira-pólvora, demonstrava realmente poucas disposições para dirigir tão bela empresa. É preciso que eu converse com ele seriamente, disse o Senhor. Papai. Onde está ele? Foi se refugiar junto ao jardineiro, como de costume, respondeu o Senhor. Trovões. Bem, veremos isto mais tarde. Por ora, terminemos as embalagens. Por causa da urgência das entregas, a fábrica funcionava sem parar. As 9 chaminés coroavam-se a noite toda de grandes alhos vermelhos. Ora, aquela noite, o Senhor. Papai, que não tivera tempo de jantar e fiscalizava o trabalho das várias oficinas do alto de uma pequena torre envidraçada, teve uma agradável surpresa. Seu Tistu voltara à fábrica e passava lentamente ao longo das caixas de fuzis, subia nos caminhões, debruçava-se sobre os motores, esgueirava-se entre os imensos canhões. Tistu é fantástico. Pensou o Senhor. Papai está se esforçando para recuperar os pontos perdidos com seu duplo zero. Não se deve perder a esperança.
Tistu, realmente, jamais parecerá tão sério e tão atarefado. Estava de cabelo em pé. A cada instante tirava do bolso pequenos pedaços de papel. Parece até que está tomando notas, observou o senhor. Papai. Queira Deus que ele não prenda o dedo, ao enfiá-lo assim nas metralhadoras. Ora, é um bom menino, que reconhece logo seus erros. O senhor. Papai ia ter outras surpresas. Capítulo 16. No qual se sucedem as mais espantosas notícias. Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra usando letras maiúsculas. Essas letras ficam enfileiradas num armário especial. E era justamente diante desse armário de maiúsculas que o diretor de O Relâmpago de Mirapólvora, diário bem conhecido, sofria terríveis hesitações. Ia e vinha, suspirava, enxugava a fronte, o que é sempre sinal de emoção e perplexidade. O homem estava muito contrariado. Mal pegava uma grande maiúscula, dessas que são reservadas para as grandes vitórias, logo a punha de lado. Ora escolhia uma das maiúsculas médias, que servem para as guerras que se arrastam, para as expedições que não terminam, para as retiradas imprevistas. Mas essa maiúscula também não servia, voltava para o armário. Num certo momento pareceu decidir-se pelas pequenas letras capitais, que se usam para as notícias que põem todo mundo de mau humor, como novo imposto sobre as compotas, ou falta de água por 2 dias. Mas essas letras também não resolviam o caso. E o diretor de O Relâmpago suspirava cada vez mais fundo. Realmente, era um homem no auge da contrariedade. Ele devia anunciar aos habitantes de Mirapólvora, seus fiéis leitores, uma notícia tão inesperada e de tão graves consequências, que não sabia como se arranjar. A guerra entre os Volás e os Vai-te-emboras havia fracassado. E quem poderá convencer o público de que uma guerra possa parar de repente, sem vencedores, sem vencidos, sem conferências internacionais, sem nada de nada? O pobre diretor teria gostado de imprimir, em toda a extensão da primeira página, um título sensacional, como por exemplo, fulminante avanço dos Volás ou irresistível ataque das tropas Vai-te-emboras. Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a pastilha cor-de-rosa eram categóricos. A guerra não acontecera, e seu fracasso punha em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de Mirapólvora, assim como a competência técnica do senhor Papai, de suas oficinas e de todo o pessoal. Em suma, tratava-se de um verdadeiro desastre. Experimentemos, com o diretor de O Relâmpago, reconstituir o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Plantas trepadeiras e colantes se tinham enraizado nas caixas de armamento. Como se meteram lá? Por que razão? Ninguém podia explicá-lo. A era, a briônia, a campanilha e a erva de passarinho formavam em volta das metralhadoras e dos revólveres um espesso emaranhado, que o visgo do memendro negro vinha a agravar. Essas caixas, tanto os Volás como os Vai-te-emboras, acabaram desistindo de recuperá-las. Os repórteres, nos seus relatórios, frisavam a ação particularmente nociva da bardana, erva medicinal cujos bagos vermelhos são munidos de ganchos. A bardana se alastrara pelas baionetas. Que fazer com fuzis que desabrochavam, com baionetas que não mais espetavam, e que os mais belos buquês privavam de toda a eficácia? Só jogando no lixo. Igualmente inaproveitáveis os magníficos caminhões, tão conscienciosamente listrados de cinza e amarelo.
espinheiros, carrapichos e urtigas de toda espécie brotavam fartamente nos assentos, provocando imediata urticária nos motoristas. Foram eles, aliás, as únicas vítimas da guerra. As brancas enfermeiras condenaram à imobilidade e às compressas mornas esses pobres soldados, que cruéis comichões impediam de sentar. Situa-se aqui o lastimável incidente causado por uma espécie de não-me-toques. Que uma humilde flor do campo possa desencadear o pânico entre combatentes, isto se explica facilmente, quando sabemos que é provida de cápsulas que explodem a um menor contato. Os motores estavam repletos dessa planta, que pululava no carbureador das autometralhadoras e no reservatório das motocicletas. Mal se dava partida, a menor pressão no acelerador, produziram-se e propagaram-se surdas explosões, que não causaram um mais leve dano, mas abalaram fortemente o moral das tropas. Passemos aos tanques. Tinham as torres bloqueadas. Roseiras bravas, as quais se misturavam à madressilva e às buganvilhas, lançavam raízes, cachos, pedúnculos e ramos espinhentos em torno das engrenagens. Os tanques, portanto, estavam também fora de combate. Nenhum só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiam plantas por todo lado, plantas teimosas, ativas, como que dotadas de vontade própria. Nas máscaras contra gases desenvolvia-se a aquileia externutatória. O repórter de O Relâmpago garantia que a 1 metro dessas máscaras as pessoas já se punham a espirrar cerca de 50 espirros. Ervas mal cheirosas se alojavam no interior dos porta-vozes. Os oficiais tiveram de renunciar a essas cornetas onde cresciam arruda e alho de urso. Mudos, imóveis, impotentes, os dois exércitos haviam estacado, um diante do outro. As más notícias voam. O senhor Papa já estava a par de tudo, e bem imaginamos em que estado de desespero. Suas armas floresciam como acácias na primavera. Mantinha-se em constante contato com o diretor de O Relâmpago, que lhe fazia a leitura, pelo telefone, dos mais pungentes telegramas. Só restava uma esperança: os canhões, os famosos canhões de mira-pólvora. Pois, como dizia o senhor Papai, 2 exércitos imobilizados podem ainda entrar em combate, desde que disponha de bons canhões. Esperou-se até a noite. Um último telegrama desfez todas as ilusões. Os canhões de mira-pólvora haviam atirado, não resta dúvida, mas haviam atirado flores. Uma chuva de amores perfeitos, papoulas e miosotes abaterá-se sobre os contingentes dos voulás, que haviam respondido inundando os vai-te-emboras de gerânios, margaridas e beijos. Um general tivera o cap arrebatado por um buquê de violetas. Não se conquista um país com rosas, e as batalhas de flores nunca foram levadas a sério. A paz foi imediatamente concluída entre os voulás e os vai-te-emboras. Os 2 exércitos se retiraram, e o deserto cor de pastilha cor-de-rosa foi devolvido ao seu céu, à sua solidão e à sua liberdade. Edição produzida por Leandro José Audiobooks. Para perfeição comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Capítulo 17. No qual Tistu corajosamente denuncia a si próprio. Há silêncios que despertam. Tistu saltou da cama aquela manhã porque a grande sirene não tocou. Foi à janela. A fábrica de mira-pólvora estava parada. As 9 chaminés não fumegavam. Tistu correu ao jardim. Sentado em seu carrinho de mão, Bigode lia o jornal, coisa que raramente acontecia.
Ah, você está aqui! Exclamou ele. Em matéria de trabalho bem feito, não podia ter sido melhor. Nunca teria imaginado que fosse tão bem sucedido. O bigode irradiava alegria. Ele beijou Tistu, isto é, envolveu-lhe a cabeça com seus bigodes. Depois, com a ligeira melancolia dos homens que terminaram sua tarefa, o bigode acrescentou: já não tenho mais nada a lhe ensinar. Você sabe mais do que eu, e anda mais rápido. Vindo de um mestre como o bigode, esse elogio aqueceu o coração de Tistu. Do lado das cavalariças, Tistu encontrou o ginástico. Que maravilha! Soprou-lhe Tistu na orelha bege. Fiz parar, com flores, uma guerra? O pônei não pareceu nada surpreso. Por falar nisso, respondeu ele, gostaria muito de um feixe de trevo branco. É o que prefiro para almoço, e cada vez há menos pelo campo. Pense nisso, Tistu, quando houver tempo. Essas palavras mergulharam Tistu numa grande estupefação. Não porque o pônei tivesse falado, isso já o percebera há muito, mas porque o pônei mostrava saber que ele tinha o polegar verde. Felizmente o ginástico não fala com ninguém, além de mim, disse Tistu consigo mesmo. E voltou, pensativo, para casa. Aquele pônei, via-se bem, sabia muita coisa. Na casa que brilha as coisas não iam como de costume. Primeiro, fato indiscutível, os vidros já não brilhavam tanto. Amélia não cantava mais diante do forno. Tu não te lembras da casinha pequenina, sua canção predileta. O criado Carolo já não polia ao corrimão. Dona Mamãe estava de pé desde as 7 horas, como nos dias de viagem. Tomava o café com leite na sala de jantar. Ou melhor, o café com leite estava diante dela, e ela não tocava na xícara. Mal viu Tistu atravessar a sala. O senhor. Papai não fora ao escritório. Achava-se na sala de visitas em companhia do senhor. Trovões, e ambos andavam a passos largos, de modo descontrolado, tanto que às vezes esbarravam um no outro e às vezes davam-se as costas. Sua conversa rugia como se fosse uma tempestade. Uma ruína. Uma desonra. Só resta fechar. Quanto desemprego! Exclamava o senhor. Papai. E o senhor? Trovões respondia como o eco de um trovão rolando pelas nuvens. Conspiração. Sabotagem. Atentado pacifista. Ah, meus canhões, meus lindos canhões! Prosseguia o senhor. Papai. Tistu, no limiar da porta entreaberta, não ousava interrompê-los. Eis como são as pessoas grandes, dizia consigo mesmo. O senhor. Trovões me afirmava que todo mundo era contra a guerra, mas que era um mal inevitável, contra o qual não se podia fazer coisa alguma. Eu acabo de impedir uma guerra. Eles deviam estar contentes, em vez de se zangarem. O senhor. Papai, esbarrando de novo no ombro do senhor. Trovões, gritou, fora de si. Ah, se eu apanhasse um miserável que foi semear flores nos meus canhões. Ah, se eu também o agarrasse. Respondia o senhor. Trovões. Mas talvez não haja nem responsável. Forças superiores? É preciso abrir um inquérito. É um caso de alta traição. Tistu, vocês já sabem, era um menino corajoso.
abriu a porta, e colocou-se debaixo do grande lustre de cristal, no centro do tapete de guirlandas, defronte ao retrato do Senhor. Avô tomou respiração, e disse: fui eu que semeei flores nos canhões. Em seguida, fechou os olhos, esperando o tapa. Como o tapa não veio, abriu de novo as pálpebras. O Senhor. Papai tinha estacado num canto do salão e o Senhor Trovões no outro. Eles olhavam Tistu, mas parecia que não o estavam vendo. Seria o caso até de perguntar se tinham ouvido e compreendido. Não estão acreditando, pensou Tistu. E, para confirmar sua confissão, enumerou suas proezas, como quem dá a solução de uma charada. Os volúveis na favela, fui eu. A cadeia, fui eu. O edredom de pervincas para a menina doente, fui eu. E o baoba na jaula do leão, fui eu também. O Senhor. Papai e o Senhor Trovões continuavam a brincar de estátuas. A ideia de Tistu florista a domicílio não lhes podia entrar na cabeça. Tinham justamente a cara de que iam abrir a boca para declarar, para de dizer tolices e deixar as pessoas grandes em paz. Pensam que estou me gabando, pensou Tistu. É preciso que lhes prove a verdade. Aproximou-se então do retrato do Senhor. Avô. Sobre o canhão que servia de apoio ao venerando fundador da manufatura de Mirapólvora, encostou o polegar e o manteve ali alguns segundos. A tela estremeceu ligeiramente, e viu-se brotar da boca do canhão uma haste de junquilho, que deu primeiro uma folha, depois outra, e em seguida as campânulas brancas. Pronto, disse Tistu. Eu tenho polegar verde. Ele esperava que o Senhor Trovões ficasse escarlate e o Senhor Papai todo branco. Mas foi o contrário. O Senhor Papai deixou-se cair numa poltrona, com o rosto cor de púrpura, enquanto o Senhor Trovões, pálido como cera, tombava no tapete. Diante deste duplo espetáculo, Tistu compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. Saiu do salão com o rosto intacto, o que prova que a coragem é sempre recompensada. Capítulo 18, no qual algumas pessoas grandes acabam renunciando às suas ideias estabelecidas. O Senhor Papai, como vocês já puderam constatar ao longo desta narrativa, era um homem de rápidas decisões. Foi-lhe preciso, no entanto, uma semana inteira para refletir sobre a situação e enfrentá-la. Cercado de seus melhores engenheiros, reuniu vários conselhos de direção, nos quais o Senhor Trovões tomou parte. Depois fechou-se sozinho no seu escritório e passou horas e horas com a cabeça entre as mãos. Tomou uma porção de notas, mas rasgou tudo. Em suma, a situação se resumia nisto. Tistu tinha polegar verde, usara o polegar verde, e parara, com o polegar verde, a fábrica de Mirapólvora. Porque, como era de esperar, os ministros da guerra e os generais que se abasteciam normalmente em Mirapólvora haviam logo retirado seus pedidos. É melhor a gente recorrer a um florista, diziam eles. Havia, evidentemente, uma solução, que ocorreu a muitas pessoas destituídas de imaginação: trancar Tistu na cadeia, porque ele semeava a desordem, e comunicar pela imprensa que o malfeitor já não estava em condições de agir.
Em seguida, depois de substituir por canhões comuns os canhões floridos, como exigia a justiça, remeter uma circular a todos os generais, informando-lhes que a manufatura retomava a fabricação de outrora. Mas o Senhor. Trovões, sim, até o Senhor. Trovões se opôs a semelhante solução. Não se levanta facilmente de uma queda como essa. Disse ele sem gritar. A desconfiança irá pairar muito tempo sobre os nossos produtos. E fechar-te na cadeia não adianta nada. Fará brotar carvalhos, cujas raízes derrubarão as paredes, permitindo-lhe a fuga. A gente não se pode opor às forças da natureza. Como o Senhor. Trovões mudara. Suas orelhas, desde o dia da queda no salão, haviam embranquecido, e sua voz se acalmara. E depois, por que não dizê-lo? O Senhor. Trovões não suportava imaginar-te tu em uniforme de forçado, andando em roda, embora numa cadeia florida. A prisão é dessas coisas que a gente encara tranquilamente para as pessoas que não conhecemos. Mas logo que se trate de um menino de quem a gente gosta, é tudo diferente. Pois está aí uma coisa que ninguém esperava: o Senhor. Trovões, apesar das suas arengas, dos seus eros, da sua bofetada, logo que ouviu falar em prisão, descobriu que gostava de Tistu, que se afeiçoara a ele, que não suportaria deixar de vê-lo. São assim muitas vezes as pessoas que falam grosso. Aliás, o Senhor. Papai ter-se-ia oposto, em qualquer hipótese, à prisão de Tistu. O Senhor. Papai era bom, como já disse. Era bom e era negociante de canhões. À primeira vista, isso não parece compatível. Adorava seu filho e fabricava armas para levar a orfandade aos filhos dos outros. Isso acontece mais do que se pensa. Nós tínhamos conseguido 2 sucessos, disse ele à dona mamãe. Fabricávamos os melhores canhões e fazíamos de Tistu um menino feliz. Parece que as duas coisas já não podem coincidir. Dona mamãe era suave, bela e bondosa. Uma pessoa encantadora. Escutava sempre com o maior interesse, e mesmo com admiração, as palavras do marido. Desde o triste caso da Guerra dos Volás, ela se sentia um pouco culpada, sem saber exatamente por que motivo. As mães se julgam sempre um pouco culpadas quando os filhos perturbam a vida das pessoas grandes e correm o risco de sofrer as consequências. Que fazer, meu caro, que fazer? Respondeu ela. O que me preocupa é tanto o destino de Tistu quanto o da fábrica, prosseguiu o senhor. Papai. Nós tínhamos uma ideia quanto ao futuro do menino. Imaginávamos que iria suceder-me na fábrica, como eu sucederá a meu pai. Ele tinha todo o seu caminho traçado, fortuna, consideração. Era uma ideia estabelecida, disse dona mamãe. Sim, uma ideia estabelecida e bem cômoda. Agora, precisamos estabelecer uma outra. Esse menino não sente gosto pelas armas, parece evidente. Dir-se-ia que sente inclinação pela horticultura. O senhor. Papai se lembrou das palavras do senhor. Trovões. A gente não se pode opor às forças da natureza. É claro que nada podemos contra essas forças, refletia o senhor. Papai, mas podemos pô-las a nosso serviço. Ele se levantou, deu 3 passos pela sala, voltou-se, e puxou as pontas do colete. Minha cara esposa, disse ele, eis a minha decisão. Tenho a certeza de que é a melhor, disse dona mamãe com os olhos marejados de lágrimas, porque o rosto do senhor
Papai tinha naquele instante alguma coisa de heróico, de comovente, e seus cabelos brilhavam como nunca. Nós vamos, declarou ele, transformar a fábrica de canhões em fábrica de flores. Os grandes homens de negócio têm o segredo dessas viravoltas repentinas, desses inesperados arrancos em face de uma situação adversa. Puseram imediatamente mãos à obra. O sucesso foi fulminante. A batalha a tiros de violetas e miosotes fizera correr muita tinta pelo mundo. A opinião pública já estava preparada. Todos os acontecimentos precedentes, as misteriosas florações e até mesmo o nome da cidade, Miraflores, tudo concorreu para o rápido desenvolvimento da nova empresa. O senhor Trovões, a quem foi confiada a publicidade, fez estender pelas estradas da redondeza imensas faixas, onde se lia: planta aí flores que crescem numa noite. Ou então: as flores de Miraflores crescem até sobre o aço. Mas seu melhor slogan foi sem dúvida: dizei não à guerra, mas dizei-o com flores. Os clientes afluíram, e a casa que brilha recuperou a antiga prosperidade. Capítulo 19, no qual Tistu faz uma última descoberta. As histórias nunca param onde a gente imagina. Vocês pensavam talvez que tudo já estivesse dito, e que já conhecessem Tistu muito bem. Pois fiquem sabendo que nunca conhecemos ninguém completamente. Nossos melhores amigos reservam sempre surpresas. É claro que Tistu já não fazia mistério a respeito do polegar verde. Ao contrário, falava-se muito disto, e Tistu se tornara um menino célebre, não só em Miraflores, mas no mundo inteiro. A fábrica ia às mil maravilhas. As 9 chaminés estavam cobertas, até em cima, de trepadeiras e flores exuberantes. As oficinas recendiam os mais raros perfumes. Fabricavam-se tapetes de flores para o chão das casas e tapeçarias para substituir as cortinas e o papel de parede. Os jardins eram despachados em vagões. O senhor Papai tinha até recebido uma encomenda de tapa-arranha-céu, porque as pessoas que viviam nos apartamentos eram frequentemente, ao que se dizia, tomadas de uma espécie de febre, que as levava a se jogarem pela janela do 130º andar. Vivendo tão distantes da terra, é compreensível que não se sentissem muito normais, e julgava-se que as flores fariam passar aquelas vertigens. Bigode tornara-se o grande conselheiro das culturas. Tistu não cessava de aperfeiçoar sua arte. Agora, ele inventava flores. Chegara a criar a rosa azul, de que cada pétala parecia um pedaço do céu. E fora bem sucedido em 2 novas variedades de girassol: o girassol nascente, cor de aurora, e o girassol poente, entre púrpura e cobre. Quando acabava, ia brincar no jardim com a menina que havia sarado. Ginástico só comia do melhor trevo branco. Então, está contente agora? Disse um dia o pônei a Tistu. Sim, estou muito contente. Respondeu Tistu. Você não se aborrece? De modo algum. Não sente vontade de nos deixar? Vai ficar conosco. Mas é claro. Por que essas perguntas engraçadas? Uma ideia. O que é que você quer dizer? Já não acabou a minha história? Perguntou Tistu. Vamos ver, disse o pônei, pondo-se a roer seus trevos. Daí a algumas manhãs, uma notícia correu pela casa que brilha, deixando todos muito tristes.
O jardineiro Bigode não despertara. Bigode resolveu descansar para sempre, explicou Dona Mamãe a Tistu. Posso ir vê-lo dormir? Não, não pode. Você não pode mais vê-lo. Partiu para uma viagem longa, muito longa, e nunca mais voltará. Tistu não compreendia direito. Não se viaja de olhos fechados, pensou ele. Se está dormindo, podia ter me dado boa noite. E se partiu, podia ter me dito adeus. Isto não está nada claro. Estão me escondendo alguma coisa. E foi sondar a cozinheira Amélia. O coitado do Bigode está no céu. Agora é mais feliz que nós, disse Amélia. Se é feliz, por que dizer que é coitado? Se é coitado, como poderá ser feliz? Perguntava-se Tistu. Carolo tinha ainda uma outra opinião. Segundo ele, o Bigode estava debaixo da terra, no cemitério. Era muita contradição. Debaixo da terra ou no céu? Era preciso decidir. O jardineiro não podia estar por toda parte ao mesmo tempo. Tistu foi ao encontro de Ginástico. Eu sei, disse o pônei. O Bigode morreu. Ginástico dizia sempre a verdade. Era um de seus princípios. Morreu? Exclamou Tistu. Mas não houve guerra? Não é preciso guerra para morrer, respondeu o pônei. A guerra é apenas uma ajudante da morte. O Bigode morreu porque era muito velho. Toda a vida termina assim. Tistu teve a impressão de que o sol perdia o seu brilho, o prado se tornava escuro e o ar difícil de respirar. São sinais de um incômodo que as pessoas grandes pensam que só elas sentem, mas que as pessoinhas da idade de Tistu sentem também, e que se chama desgosto. Tistu envolveu com seus braços o pescoço do pônei e pôs-se a chorar na sua crina. Chora, Tistu, chora, dizia Ginástico. É preciso. As pessoas grandes não querem chorar, e fazem mal, porque as lágrimas gelam dentro delas, e o coração fica duro. Mas Tistu era um menino diferente, que não se dobrava em face da desgraça antes de lhe pôr o dedo em cima. Enxugou suas lágrimas e pôs um pouco de ordem em suas ideias. No céu ou debaixo da terra? Repetia ele. Resolveu ir ver de perto. No dia seguinte, após o almoço, saiu do jardim e correu até o cemitério, um pouco no flanco da colina. Um cemitério bonito, cheio de árvores e nada triste. Parecem chamas da noite a brilhar durante o dia, pensou. Tistu ao passar pelos ciprestes negros. Viu um jardineiro, de costas, varrendo uma aléia. Sentiu de repente uma louca esperança. Mas o jardineiro voltou-se. Era um simples jardineiro de cemitério, sem a menor semelhança com o que Tistu procurava. Por favor, o senhor sabe onde está o senhor? Bigode. Perguntou-lhe Tistu. Terceira aléia à direita, respondeu o jardineiro, sem interromper o trabalho. Então é aqui mesmo. Concluiu Tistu. Seguiu a direção indicada, caminhou entre as sepulturas e deteve-se diante da última, novinha em folha. Na lápide de pedra lia-se esta inscrição, composta pelo professor. Aqui jaz mestre Bigode, jardineiro dos melhores. Uma lágrima por ele, que foi amigo das flores. E Tistu pôs mãos à obra.
O Bigode não poderá resistir a uma peonia. Sentirá vontade de conversar com ela, pensava Tistu. Enterrou o polegar no chão, e esperou alguns instantes. A peônia brotou do solo, subiu, desabrochou, e inclinou a cabeça, pesada como um repolho, por sobre a inscrição da lápide. E ele fez surgir em jacintos, cravos, lilazes, mimosas e angélicas. A sepultura, em poucos minutos, viu-se cercada de um bosque. Mas continuou sepultura. Talvez uma flor que ele não tenha conhecido, pensou ainda Tistu. Mesmo quando a gente está muito cansado, a curiosidade atrai? Mas a morte zomba dos enigmas. Ela é que os propõe. Uma hora inteira Tistu lançou mão da mais fértil fantasia para fabricar plantas jamais sonhadas. Inventou, assim, a flor borboleta, com 2 pistilos em forma de antenas e 2 pétalas estendidas, que se agitavam à menor brisa. Tudo em vão. Quando foi embora, de mão suja, cabeça baixa, deixava atrás de si a mais surpreendente sepultura que se tenha visto no cemitério. Mas Bigode não responderá. Tistu atravessou o prado, em busca de ginástico. Você já sabe, ginástico? Sim, eu sei, respondeu o pônei. Você descobriu que a morte é o único mal contra o qual as flores nada podem. E, como o pônei era um moralista, acrescentou. É por isso que os homens são muito tolos ao procurar se prejudicarem uns aos outros, como fazem constantemente. Tistu, de nariz para cima, olhava as nuvens e refletia. Capítulo 20. No qual ficamos sabendo finalmente quem era Tistu. Ela o preocupava há vários dias. Exigia todos os seus cuidados. Era só nela que ele pensava. Ela, quem? A escada. Tistu está construindo uma escada, diziam em Miraflores. Mas era só o que sabiam. Uma escada para ser colocada onde? Para quê? Porque uma escada e não uma torre ou uma bandeira de flores? Tistu desconversava. Tenho vontade de fazer uma escada, só isso. Escolhera o local, bem no centro do prado. Uma escada, geralmente, é trabalho de carpinteiro. Mas Tistu não pretendia usar madeira cortada. Começara por meter o polegar na terra, bem fundo, em 2 pontos bem distantes um do outro, mais ou menos a distância dos seus braços bem abertos. É preciso que as raízes desta escada sejam bastante fortes, explicava ao pônei, que acompanhava os trabalhos com grande interesse. 2 árvores se ergueram, 2 belas árvores esguias, de ramos espessos. Em menos de uma semana tinham atingido 30 metros. Cada manhã Tistu, fiel aos ensinamentos de Bigode, dirigia-lhes um breve discurso. O método deu o melhor resultado. As árvores eram de rara qualidade. O tronco, em sua elegância, lembrava o eucalipto, mas com a dureza do jacarandá. As folhas eram recortadas como as da parreira, e os frutos brotavam verticalmente, em pequenos cones, como pinhas do pinheiro. Mas quando as árvores passaram dos 60 metros, as folhas de parreira deram lugar a espinhos azulados, e apareceram botões de veludo. Carolo disse então que as árvores eram de uma espécie muito comum no seu país e a que chamavam sorveira. Isto, sorveira? Protestou a cozinheira Amélia. Não vê que está dando agora cachos brancos e perfumados? Garanto que são abrunheiros, que conheço muito bem, pois as flores servem para doce.
Mas nem Amélia nem Carolo estavam errados ou certos. Cada um via, naquelas árvores, a sua árvore predileta. Eram árvores sem nome. Em breve mediam mais de 100 metros. Nos dias de neblina já não se via mais onde acabavam. Mas, dirão vocês, 2 árvores, por mais altas que sejam, jamais serão uma escada. Foi então que surgiu a glicínia. Uma glicínia diferente, híbrida, fortemente cruzada com o lúpulo. Apresentava ainda a particularidade de crescer na horizontal entre os 2 troncos. Apoiava-se solidamente num deles, dava um salto, atingia o outro, contornava-o 3 vezes, fazia um nó com sua própria haste, subia um pouco mais, e repetia a proeza em sentido inverso. Assim se construíam os degraus da escada. O espetáculo foi quando essa glicínia, de uma vez só, se cobriu de flores. Parecia correr do céu uma cascata cor de malva. Se Bigode está mesmo lá em cima, como insistem em dizer, segredou-te tu ao ginástico, aproveitará esta escada para descer, nem que seja um pouquinho. Você fica pondo coisas na cabeça. Respondeu o pônei. É que eu sofro por não poder vê-lo, e por não saber. Respondeu Tistu. A escada continuava a crescer. Fotografaram-na para os jornais em cores, que escreviam a seu respeito. A escada de flores de Miraflores, ex-Mirapólvora, é a 8ª maravilha do mundo. Se a gente perguntasse aos leitores quais eram as 7 primeiras, ficariam bem atrapalhados para responder. Faça a pergunta a seus pais, para ver uma coisa. Mas tudo isso não fez Bigode descer. Vou esperar ainda 3 manhãs, decidiu Tistu. Em seguida, sei o que me resta fazer. Chegou a 3ª manhã. A lua se deitara, o sol não se levantara ainda e as estrelas estavam caindo de sono, quando Tistu saiu da cama. Não era mais noite, mas o dia não chegara ainda. Tistu veste a sua longa camisola branca. Onde é que foram parar meus chinelos? Perguntou a si mesmo. Encontrou um debaixo da cama e o outro em cima da cômoda. Deixou-se escorregar pelo corrimão, saiu pé ante pé, e chegou até a escada, no meio do prado. Ginástico também estava lá. Tinha o pelo triste, a orelha caída, a crina emaranhada. Que é isso? Você já está de pé? Perguntou-lhe Tistu. Não entrei ontem à noite na cavalariça, respondeu o pônei. Confesso que passei a noite inteira tentando roer o pé dessas árvores, mas a madeira é dura demais. Meus dentes não conseguiram. Você quis então derrubar a minha bela escada. Exclamou Tistu. Por que, ginástico? Para impedir que eu suba. Foi, disse o pônei. Gotas de orvalho começaram a cintilar pela relva. E, ao mesmo tempo, Tistu viu 2 lágrimas nos olhos do pônei. É preciso prestar muita atenção quando os cavalos choram. É sempre por uma coisa importante. Mas vamos, ginástico, não soluce desse jeito, senão você vai acordar todo mundo. Por que é que você se preocupa? Você bem sabe que eu não sinto vertigens. Eu vou só subir e descer. Já estarei de volta quando Carolo se levantar. Mas Ginástico continuava chorando. Ah, bem que eu sabia que isso ia acontecer. Repetia ele.
Eu trarei uma estrelinha para você, disse Tistu para consolá-lo. Até logo, ginástico. Adeus, disse o pônei. Ele viu Tistu escalar os degraus e acompanhou a sua ascensão. Tistu ia subindo no mesmo ritmo, leve e ligeiro. Dentro em pouco sua camisola de dormir parecia menor que um lenço. Ginástico espichava o pescoço. Tistu diminuía, já era menor que uma bola, que uma ervilha, que uma cabeça de alfinete, que um grão de poeira. Quando se tornou invisível, Ginástico afastou-se tristemente, e foi roer a relva do prado, embora não sentisse fome. Mas Tistu, de sua escada, via ainda a terra. Olha só, disse consigo mesmo, os prados são azuis. Deteve-se um instante. Daquelas alturas, tudo muda. A casaca brilhava ainda, num minúsculo reflexo de diamante. O vento se metia pela camisola de Tistu e a enchia com seu sopro. Vou segurar bem forte. E prosseguiu a escalada. Mas, em vez de se complicar, sua ascensão se tornava cada vez mais fácil. O vento se acalmara. Tudo que fora barulho ou ruído se tornava silêncio. O sol faiscava como um fogo gigantesco, mas sem queimar. A terra não era mais que uma sombra, mais que nada. Tistu não percebeu logo que já não havia escada. Somente deu por isso quando verificou que perdera seus caros chinelos e tinha os pés descalços. Já não havia escada, e ele continuava a subir, sem dificuldade, sem fadiga. Uma grande asa branca o roçou. Que engraçado! Pensou ele. Uma asa sem pássaro. E de repente ele entrou numa enorme nuvem, alva, sedosa, macia, onde já não enxergava mais nada. Essa nuvem lembrava a Tistu alguma coisa, uma coisa tão branca e tão suave. Sim, os bigodes do bigode, 1.000.000.000 de vezes maior. Tistu subia por uma barba imensa como uma floresta. Ouviu então uma voz parecida com a de bigode, mas imensamente mais forte, mais grave e mais profunda. E ouviu essa voz dizer: "Ah, você está aqui." E ele desapareceu para sempre naquele mundo invisível, do qual até as pessoas que escrevem histórias não sabem coisa alguma. No entanto, para que o Senhor, papai e a dona mamãe e todos que o amavam não ficassem preocupados, Tistu, pela última vez, mandou notícias suas por intermédio de Ginástico. Este pônei, como já dissemos, sabia muita coisa. Assim que perdera Tistu de vista, pusera-se a roer a relva do prado. E não estava com fome. Mas roía, apressava-se. Roía de um modo curioso, como se quisesse fazer um desenho ou seguir um traçado. E, à medida que ia roendo, no lugar da relva roída punham-se a brotar botões de ouro, bem juntinhos e espessos. Logo que acabou, foi descansar. Quando os moradores da casa que brilha saíram aquela manhã a chamar Tistu por todos os cantos, viram no meio do prado 2 chinelinhos e uma frase escrita em belas letras douradas. Tistu era um anjo,